Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre a súmula 338 do TST, que trata de cartão de ponto e ônus da prova. Mas antes de eu conversar com vocês sobre essa famosa súmula do TST, eu quero perguntar para você, você já está inscrito aqui no nosso canal? Se você já está inscrito aqui no nosso canal, você sabe que toda semana tem conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho. Se você, por acaso, não está inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui no nosso canal para você sempre estar atento a esse conteúdo de direito do trabalho, processo do trabalho, prática trabalhista para a prova do OAB e TRT. Não se esqueça que temos concurso do TRT São Paulo em agosto. É hora de você se preparar, é hora de você estudar. Já estamos chegando na reta final. Além disso, se você já gostou desse tema da súmula 338 do TST, dá um like nesse vídeo e aproveita e compartilhe esse vídeo com a sua amiga, com o seu amigo, porque toda vez que você dá o like nesse vídeo e compartilha esse vídeo, a rede social entende que esse é um conteúdo bacana, um conteúdo relevante e vai ajudar aqui o nosso canal. E agora, pessoal, vamos falar aqui sobre essa célebre súmula 338 do Tribunal Superior do Trabalho. Gente, essa súmula é uma das súmulas que mais cai em prova de TRT, já cansou de cair em prova da OAB e até outros concursos que cai o direito do trabalho e processo do trabalho. Ela trata do ônus da prova quando nós conversamos sobre controle de ponto, quando nós conversamos sobre horas extraordinárias. Horas extraordinárias, você já estudou, estão previstas na parte da jornada de trabalho a partir do artigo 58 e 59 e seguintes da CLT. A primeira coisa, antes de você vir para a súmula 338, eu aconselho a você a dar uma lida na legislação, dar uma lida na CLT. E a partir do artigo 58, você estará iniciando o seu estudo sobre jornada de trabalho. Porque, pessoal, horas extras sempre cai em prova de OAB, sempre cai em concurso de TRT. Por que você acha que cai? Cai porque na prática trabalhista, toda hora tem uma inicial, tem uma reclamação trabalhista pedindo pagamento de horas extraordinárias. Seja porque a empresa alterava o ponto, seja porque fazia hora extra realmente, seja porque às vezes fazia hora extra, recebia uma remuneração por esse adicional de hora extra, mas não era o valor correto. Muitas empresas não pagam horas extras, chega ao ponto até, pessoal, eu lembro de uma empresa que às vezes eu ia conversar com os prepostos, com os funcionários da empresa e até com as testemunhas, testemunhas que também eram funcionárias da empresa, parecia que eles eram lobotomizados. Por quê, pessoal? Toda vez que eu chegava para conversar com o gerente ou com o funcionário da empresa, automaticamente a primeira coisa que eles falavam é: não, a empresa não trabalha com hora extra, a empresa não tem hora extra, não trabalha. Eles usavam essa expressão assim: não tem hora extra, não trabalha com hora extra. Qual é o primeiro raciocínio que você entende quando você escuta que não tem hora extra? Não tem o funcionário que trabalha lá, ele não precisa ficar depois do seu horário de trabalho. Ou então que aquela colaboradora ou que aquele colaborador, ele não precisa chegar mais cedo, ele não precisa
sair mais tarde do horário de trabalho, porque era um discurso muito pronto. Não, a empresa não tem hora extra, a empresa não trabalha com hora extra. Mas aí a experiência do advogado e do advogado trabalhista nos faz ir além. Deixa eu ver se eu entendi. Em nenhuma hipótese, isso aí serve até para a prática trabalhista se você for uma jovem advogada ou um jovem advogado. Você pode perguntar, deixa eu ver se eu entendi. Qual era o horário de trabalho do reclamante? O horário certo de trabalho dele? Ah, doutor, o horário certo de trabalho dele era de 9 às 18. Tudo bem. Ou então, de 8 da manhã às 5 da tarde. Esse, para falar a verdade, geralmente não é nem o horário muito utilizado naquela empresa. Era uma empresa de varejo, era uma loja, então na realidade era um horário até diferente. Mas vamos colocar aquele horário padrão para ficar de fácil entendimento. O horário de 9 às 18. Eu perguntava, tudo bem, já entendi que o horário de contrato de trabalho dele era de 9 às 18. Ele foi contratado para atuar nesse horário de 9 às 18. Agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. Durante o contrato de trabalho dele, durante esses 3 anos que ele trabalhou, que ele tinha que entrar às 9, ele nunca chegou antes e ele tinha que sair às 18, ele nunca saiu depois das 18? Olha como é que é a pergunta. Aí, naturalmente, essa testemunha ou esse preposto pode até falar, não, ele nunca chegou antes das 9 e ele nunca saiu antes das 18. Tudo bem, nesse aspecto não teria horas extras. Agora, só que muitas vezes, quando eu faço a pergunta dessa forma, a testemunha ela fala assim, não. Às vezes ela até cai a ficha dela, não, era comum ele sair 6h15, 6h20. Até porque tinha que trocar de uniforme, às vezes dá 6 horas e você está no balcão de atendimento e você não pode fechar a loja. Aí o que acontece, pessoal? A partir daí, eu como advogado, eu dou luz, eu dou consciência a essa pessoa, dou consciência a essa testemunha, dou consciência a esse preposto, seja um balconista, ou seja um gerente, ou seja um coordenador de balcão, por exemplo, supervisor de balcão. E eu falo, olha só, se ela tinha que sair às 18 e ela saía às 18h10, ela está fazendo hora extra. Não, mas a empresa não trabalha. Não, presta atenção. Eu quero que você entenda o seguinte. Eu não estou te perguntando se a empresa paga ou se a empresa não paga. Eu te perguntei se o horário... Primeiro eu te perguntei o horário de trabalho dela. Sair às 18. O horário certo. Você está me dizendo que pelo menos 2 vezes na semana, uma média aqui, ela saía por volta das 6h10 ou 6h15. Então, ela sai fora do horário de trabalho dela. Logo, está existindo horas extras. Da mesma maneira, lá no início da jornada, se ela tem que entrar todo dia às 9 horas e ela entra às 8 e ela bate o ponto, melhor dizendo, às 8h45, se ela bate o ponto às 8h45, para que não exista as horas extraordinárias, ela vai ter que bater o ponto antes das 18, 5h45. Se ela entra às 8h45 e na hora da saída dela ela bate o ponto às 18 horas, ainda que seja 18 horas em ponto, lá no início do horário de trabalho dela, teve 15 minutos de horas extraordinárias. Então, às vezes, a gente tem que transmitir esse tipo de consciência para o trabalhador, porque ele nem sempre percebe isso, nem sempre é tão óbvio assim. Então, é esse o primeiro ponto que você precisa entender quando você vai fazer uma prova de TRT ou quando você vai fazer uma prova de OAB. Você precisa entender o raciocínio.
Se você vai fazer uma prova de TRT, seja de técnico ou de analista judiciário, muitas vezes você, quem sabe, você pode ser um assessor de juiz. E muitas vezes você, como assessor de juiz, quando está fazendo a prova de analista, muitas vezes você está ali assessorando o juiz para dar sentença. No caso, nós estamos conversando muito sobre aqui, a maior parte do nosso estudo é voltado para oficial de justiça. Mas muitos aqui, que estão aqui na nossa aula, vão pegar essa aula de súmulas do TST, súmula 338, porque vai servir para técnico, vai servir para analista, muitas vezes analista judiciário, não necessariamente oficial de justiça. E para você que de repente está se preparando para uma prova do OAB, é a mesma coisa, é isso que cai na prova do OAB-RJ. Porque a cada dia que passa, a prova do OAB, ela atua sempre voltada para a prática trabalhista. Às vezes com perguntas de um padrão médio, e às vezes até eles passam, para muitas pessoas, eles passam do ponto. Teve uma segunda fase recente da prova do OAB, que a banca, a segunda fase trabalhista, a peça processual, era exceção de pré-executividade. E foi uma confusão, porque a maioria dos candidatos falou que não estava nem previsto no edital, exceção de pré-executividade. O pessoal falava que estava errado, a banca da OAB era presidida por um desembargador, um ministro do TST, ele falou, exceção de pré-executividade é amplamente admitida na jurisprudência. E o pior que é verdade. Agora, como eu não li o edital, se estava previsto no edital ou não, é outra história. Mas fato é que há muito tempo a exceção de pré-executividade é prevista. Aí cabe aos candidatos e aos cursinhos verificarem se realmente estavam no edital ou não. Muito embora, ainda que prevista no edital, talvez pedir a peça de exceção de pré-executividade, talvez seja muito para o candidato que acabou de sair da faculdade, mas isso aí é algo a ser avaliado e não vamos gastar muita energia nisso. Mas o que eu quero dizer? Se você não conhecer um pouco da prática trabalhista, um pouco do raciocínio trabalhista, muitas vezes você não vai responder essas questões. Aí, já conhecendo essa parte inicial, nós vamos adentrar especificamente na súmula 338 do TST. A súmula 338, ela tem 3 itens que são muito utilizados na prática trabalhista, tanto na inicial como na contestação. O item 1 da súmula 338 nos fala o seguinte, que a partir toda empresa, todo réu que tenha mais de 10 funcionários tem que trazer o controle de ponto. Isso aí vinha da legislação anterior. Então, segundo a súmula, a partir de 10 funcionários, a empresa, no caso de horas extras, no caso de pedido de horas extras, quando ela tem que se defender do pedido de horas extras, ela tem que trazer a folha de ponto, ela tem que trazer o controle de ponto. Se essa empresa não trouxer controle de ponto, lembre-se, aqui o item 1 da súmula 338 fala, acima de 10 funcionários, a partir de 10 funcionários. Se ela não trouxer o controle de ponto, ela vai sofrer no seu ônus probatório a presunção, vou corrigir aqui, ela vai receber o ônus da prova, será sobre ela. A partir do momento que ela não traz o controle de ponto, vamos entender, haverá uma presunção, ainda que relativa,
de que realmente o pedido do reclamante está correto. Se não trouxer o controle de ponto, a princípio tem uma presunção de que o pedido do autor está correto e, logicamente, por linha de raciocínio, essa empresa será condenada a horas extraordinárias. Mas veja bem, eu até me atrapalhei aqui e busquei corrigir o meu raciocínio aqui. O item 1 da súmula 338 fala a partir da ausência desse controle de ponto, fala numa presunção relativa. Existe a presunção absoluta, existe a presunção relativa. O que quer dizer essa presunção relativa? Poderá ser afastada se o reclamado, se a empresa trouxer provas que demonstrem que realmente não existiu horas extraordinárias. Já posso dar um exemplo aqui que vai servir para todo o contexto aqui da súmula 338. Em regra, o ônus da prova é do reclamante no pedido de horas extras. Mas nesse caso, acabei de falar para vocês que eu não trouxe o controle de ponto. Então o ônus da prova caiu para a empresa, caiu para mim. Então o ônus da prova está sobre mim. Aí, nesse caso, o que eu como advogado vou fazer? Eu vou pedir para o juiz depoimento pessoal do autor, para ver se eu consigo me livrar dessas horas extras, desse ônus probatório. Posso perguntar para ele se ele fazer hora extra, para a gente não ficar aqui discutindo muita coisa. Eu posso muito bem chegar e perguntar: Excelência, eu quero saber se o autor fazer hora extra. Se o autor falar: não, eu não vou fazer hora extra não, acabou a conversa. Sabe por quê? Porque se o autor falar, por mais que na inicial dele ele peça hora extra, por mais que eu não tenha o controle de ponto, por mais que tenha a presunção relativa, se eu pedir o depoimento pessoal da parte e ele falou que não fazia horas extras, isso se chama confissão. Ele confessou que não fazia horas extraordinárias. A confissão foi uma prova que eu obtive, que eu afastei a presunção relativa. A presunção relativa é isso, ela pode ser afastada. É uma das possibilidades. Além disso, no item 2, pessoal, ele ainda fala, presunção de veracidade. Mesmo que tenha acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, mesmo que havendo uma normatividade ali, um instrumento normativo, mesmo que tenha acordo coletivo, convenção coletiva, e você também não tenha trago o controle de ponto, ainda irá prevalecer a presunção de veracidade. É o que ele está falando aqui, ó, presunção de veracidade. Mas, mais uma vez, ainda estamos falando aqui de uma presunção de veracidade relativa, que também poderá ser afastada, seja numa confissão, seja num depoimento testemunhal. Às vezes a parte não confessou, mas você foi lá e pediu para o advogado, para o juiz, a oitiva de uma testemunha, às vezes até 2 testemunhas, e as testemunhas corroboram com a tese de defesa, falando: olha só, não fazia hora extra, e ainda que não fizesse hora extra, ainda tinha uma informação lá da convenção coletiva que até poderia ser feito, com base, dependendo da atividade exercida ali, prevista na convenção coletiva de trabalho. Já dei para vocês aqui 2 possibilidades de provas que, mesmo você sem o controle de ponto, você consegue afastar a condenação de hora extra. Confissão da parte autora, confissão da parte, porque a confissão pode ser de ambas as partes, e prova testemunhal. Por fim, pessoal,
mas não menos importante, muito pelo contrário, talvez até mais importante, é o item 3 da súmula 338 do TST. E esse item 3 é mega, super importante. É para aquela empresa que traz o controle de ponto. Olha só aqui, nas duas primeiras hipóteses eu estava falando de uma empresa que na sua contestação não trouxe o controle de ponto. Agora eu estou falando daquela empresa que traz sim a folha de ponto, traz sim o controle de ponto, só que o controle de ponto que essa empresa traz na sua contestação possui horários britânicos. O que é o tal do horário britânico, pessoal? Acabei de falar no início do meu vídeo aqui. De 9 às 18, de 8 às 5. Uma coisa é você encontrar a previsão da hora de trabalho dele no contrato de trabalho. Qual o seu horário de trabalho? De 9 às 18. Até aí tudo bem. Tem que ter essa delimitação da jornada de trabalho, de 9 às 18. Agora, outra coisa é quando você pega esse controle de frequência, esse controle de ponto, o funcionário trabalhou 2 anos, trabalhou 700 dias, ou mais de 700 dias, e todo santo dia o camarada ou a camarada entrava às 9 e saía às 18 britanicamente. Nem um robô faz isso. Pode acontecer? Até pode acontecer. E sempre vai ter uma pessoa que vai falar que isso acontece, mas na prática não é assim. Uma coisa é durante o mês ou durante a semana, a pessoa consegue lá colocar o ponto de 9 às 18, botar o dedinho lá se for biométrico, se for por escrito manual de 9 às 18. Outra coisa é a pessoa durante 2 anos, 700 dias, lógico reduzido os dias final de semana e feriados, colocar todos os dias de 9 às 18. Qual é o comum, pessoal? Vamos combinar. A pessoa não chega necessariamente 9 horas, ela chega 9h02, às vezes ela chega 2 minutos antes, 9h58, 9h55, 9h57, no outro dia ela chega 9 horas, ela bate o ponto 9 horas. Quando encerra o dia, o que ela vai fazer? Ela pode até, no final do dia, botar às 18 horas, mas nem todos os dias são às 18 horas. Às vezes ela encerrou, ela estava super atarefada, terminou o horário, ela de repente até terminou todo o trabalho dela às 18 horas. Só que antes dela sair, ela foi no banheiro para fazer a maquiagem, a mulher, para pentear o cabelo, qualquer coisa que seja. Aí quando foi bater o ponto, 18h04, 18h10. A não ser que ela saia também britanicamente 5h50, tudo calculado. Mas o ser humano não é tão calculado assim. É lógico que às vezes, pessoal, já vi muita coisa trabalhando em empresa. E às vezes o advogado, principalmente com o advogado que trabalha em empresa, ele vê mais informações, ele vê, literalmente, ele vê mais coisas que aquele advogado trabalhante que trabalha no escritório. E às vezes a percepção do advogado da empresa é diferente. Eu já vi estagiário, eu já vi jovem aprendiz do lado do controle de ponto às 6h55, esperando dar 18 horas. Já vi isso, tá? E ficava 2, 3 ali esperando dar horário de 18 horas. O que eu fazia? Às vezes eu chegava, que eu tinha o meu horário específico lá, eu chegava, botava meu ponto, saía e eles ficavam lá olhando para quando batesse 18 horas certinho. E ele já não estava trabalhando. Cá entre nós, isso até é uma burla, mas passava batido pela empresa. É para você ver que na prática do dia a dia, pessoal, não existe isso de exatamente 9 às 18, exatamente de 2 às 10, exatamente de 8 às 5. Pode ocorrer vez ou outra isso, tudo bem. E dependendo da atividade, não vou ser tão leviano a ponto de dizer que isso não existe em hipótese alguma.
Pode ser que exista, mas é raro, pessoal. No dia a dia é raro. E a Justiça do Trabalho entende exatamente dessa forma. Quando ela olha no controle de ponto. E cá entre nós, o ministro lá e o juiz não vai ficar 30 minutos olhando ponto a ponto não, tá? Ele vai dar aquela olhada de 10 segundos. Vai olhar, deixa eu ver o controle de ponto aqui. Hoje em dia, no computador, ele vai olhar e vai falar, aí ó, 9/18, 9/18, 9/18, deixa eu ver, deixa eu ver mais pra frente lá, deixa eu ver segunda aqui, 9/18, 9/18, 9/18, agora deixa eu lá olhar 5 mais pra frente, 9/18, cara, olha só, de 20 folhas de ponto que juntou, tô vendo 2 aqui, 3 que não tem horário britânico, o resto tudo horário britânico, horário britânico. Com base na súmula 338, item 3 do TST, condena-se a reclamar do pagamento de horas extraordinárias, uma vez que a súmula nos informa que, a partir do momento que a empresa traz controles de ponto britânicos, elas pagarão horas extraordinárias. Por quê, pessoal? Porque o juiz ele vai entender que isso não condiz com a realidade do ser humano médio, do ser humano normal. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.